Por que eu sou a favor da legalização da maconha? Antes de expor aqui as razões pelas quais eu defendo a legalização da maconha, eu irei citar quais são os argumentos trazidos pelas pessoas que são contra, seguidos de contra-argumentos que quebram completamente quaisquer que são as justificativas dadas por essas pessoas pela permanência da criminalização. Primeiro argumento. Não sou a favor da maconha porque iria trazer mais violência, pois os viciados iriam roubar as pessoas de bem para comprar maconha, então tem que proibir a maconha. Contra-argumento. Existem bandidos que roubam as pessoas para comprar celular. Então, seguindo tal argumento, deve-se também proibir as empresas de celular de vender celulares para diminuir a violência que existe entre bandidos que roubam as pessoas para comprar celular? Existem bandidos que roubam para comprar roupas. Então, em analogia a tal argumento, deve-se proibir as empresas de roupas de venderem roupas para diminuir a violência decorrente de bandidos que roubam as pessoas para comprar roupas? Existem bandidos que roubam para comprar cachaça. Então, deve-se proibir também as indústrias de bebidas alcoólicas de venderem bebidas alcoólicas para diminuir a violência? Vejam que a raiz do problema de bandidos que roubam as pessoas para comprar maconha está no fator subjetivo do criminoso, ou seja, no sujeito que é o criminoso, que optou por esse meio de conseguir o que se quer e não o trabalho. E não na maconha que está o fator. Bem como não está no celular, bem como não está nas roupas, bem como não está na cachaça. Afinal, existem bandidos para tudo nesse mundo, que roubam para comprar desde comida a roupas, celulares, maconha, bebidas alcoólicas e até mesmo mansões e carros de luxo, como é o caso dos criminosos de colarinho branco, tais como empresários e políticos que em sua maioria são impunes. Então não me venha com tal argumento sem nexo algum com a realidade dos fatos, pois tal argumento é completamente ignorante. Segundo argumento. Sou contra a legalização da maconha porque a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Contra-argumento. Então quer dizer que a maconha é o meio de as pessoas terem acesso a outras drogas. Eu conheço pessoas que fazem uso da maconha há anos e nunca usou outro tipo de droga. Seja cocaína, seja cerveja, seja cigarro, seja heroína, sejam remédios viciantes, seja o que for. Se formos adotar essa teoria, então deveria proibir também o cigarro, pois muitas pessoas que usam maconha começam com o cigarro. Pessoas que teve a maconha como opção de primeira droga ilícita e em seguida quis experimentar outros tipos de drogas, foi simplesmente por satisfazer sua vontade e curiosidade em saber como é o efeito dessas outras drogas. Se for assim, então quer dizer que pessoas que fazem uso autorizado da maconha através do fumo ou substâncias isoladas como medicamento estão confinadas a estarem sujeitas a serem usuárias das outras drogas, já que a maconha é a tal porta de entrada para outras drogas? Veja que é completamente sem cabimento esse argumento. Como eu disse, conheço pessoas que fumam maconha há anos e sequer teve vontade ou já experimentaram outras drogas. Terceiro argumento. Não deve legalizar maconha porque é muito forte e faz mal e destrói neurônios. Contra-argumento. Sinceramente, esse é um dos mais ignorantes que já ouvi e li. 100% das pessoas que utilizam deste argumento não sabe sequer uma substância nociva que seja que existe na maconha. Já foi comprovado que essa história de que maconha destrói neurônios é uma completa de uma falácia, um mito. O que ocorre de fato é que a maconha altera o funcionamento dos neurônios durante o seu efeito psicoativo e, quando este passa, depois de algumas horas, o estado neuronal volta a funcionar normalmente. O mesmo ocorre quando a pessoa ingere bebidas alcoólicas e fica no estado de embriaguez, que nesse caso é muito pior. O estado de embriaguez pode trazer à tona para a pessoa comportamento extremamente agressivo, induzimento a imprudências, comportamentos excessivos, que se comprovam em dados estatísticos que vemos várias e várias vezes, de marido que espanca sua esposa todos os dias quando chega bêbado em casa, morte no trânsito causada por pessoas que conduziam veículos automotor em estado de embriaguez, mulheres em estado de embriaguez em bailes funk que acabam por se submetendo a práticas sexuais inseguras, que acabam engravidando sem nem saber de quem, ou se contaminando com doenças sexualmente transmissíveis, dentre inúmeros outros fatores resultantes do consumo de bebidas alcoólicas, que é uma droga lícita, que são comprovados tais fatores por dados estatísticos, bem como por notícias do dia a dia. Agora eu te pergunto, quanto desses casos semelhantes você já viu
ouviu, leu, ocasionado por uso de maconha. Sincero e honestamente, eu nenhum. E mesmo se tivesse, se é para defender a proibição da maconha por causa disso, então que proíba-se todas as bebidas alcoólicas também. Afinal, a analogia é uma das fontes do direito. Voltando à parte de que maconha faz mal, a maconha contém mais de 400 substâncias, não chegando a 500, e dessas substâncias não são em sua totalidade, ou seja, todas, nocivas à saúde. Sendo muitas delas benéficas à saúde, uma prova disso são os medicamentos feitos a partir dessas substâncias que produzem resultados eficazes em tratamento em pacientes das mais diversas patologias, tais como epilepsia, esclerose múltipla, convulsões e etc. Já o cigarro, senhoras e senhores, possui mais de 4.700 substâncias tóxicas. Isso mesmo, todas as mais de 4.700 substâncias do cigarro são tóxicas e o cigarro é legalizado. Acho interessante que diversas vezes vejo notícias de que a maconha vai ser utilizada para fins medicinais. Aí me pergunto, por que não utiliza o cigarro para fins medicinais, já que o cigarro é legalizado? E aí? Por que não? No final, todos sabem muito bem que o cigarro é muito mais prejudicial à saúde do que a maconha. Mas todos ou são hipócritas para não admitirem isso, ou são ignorantes em si mesmos para não reconhecerem isso. Quarto argumento. Não deve legalizar a maconha, pois se ela criminalizada já é um terror de violência por parte dos traficantes, pior ainda se legalizar. Contra-argumento. Este argumento irá ser o gancho que irá me levar a explicar um dos fundamentos jurídicos do porquê da maconha ser legalizada e expor que a criminalização da maconha gera muito mais violência do que se assim não fosse. Fundamentação jurídica. Introdução. No Brasil, a lei que trata sobre drogas é a Lei 11.343 de 2006, também conhecida como Lei de Drogas ou Lei de Tóxicos. Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão, a produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Esta lei diz que, abre aspas, para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Fecha aspas. Aí fica a pergunta: a bebida alcoólica e o cigarro causam dependência, tanto que existe o famoso AA, Alcoólicos Anônimos, e organizações de prevenção ao uso de cigarros, sendo estas drogas por completas causadoras de dependência. E por que não estão inclusas como drogas proscritas, ou seja, proibidas nesta lei? Fatos históricos. Por que não estão inclusas? O nome disso é costume social. Desde a Idade Média, que quem consumia mais bebidas alcoólicas e cigarros eram os burgueses, pessoas de classe alta, que tinham dinheiro para bancar seus vícios, e todos sabemos que dinheiro é poder, e quem manda no mundo é quem tem dinheiro. De lá para cá, cervejas, cachaças, uísque e até mesmo vinho, que o vinho quem sabe tomar são ditas pessoas cultas, que possuem toda uma classe, que tem que cheirar o vinho antes de tomar, que ao tomar tem que bochechar para degustar, e demais firulas. Essas drogas acabaram por se perpetuarem como recreativas, sociais, comemorativas, e são aceitas, assim como os cigarros. Já a maconha, senhoras e senhores, a maconha era a droga dos pobres, dos negros, dos escravos, o ópio. Por quê? Porque a maconha, por ser algo natural, em que bastava plantar, esperar crescer e brotar, era só fazer a colheita e fumar, todavia não se gastava um centavo para poder consumi-la. Com isso, essa classe de burgueses é voltada por pessoas inferiores, estarem consumindo outro tipo de droga senão aquela da qual eles consumiam, sendo esse tipo de droga completamente autônomo, isento de impostos, que se obteria de forma completamente gratuita. Então esses burgueses se revoltaram, criticaram, principalmente os burgueses que eram donos das indústrias de tabacaria e bebidas alcoólicas, dos quais sentiram-se ameaçados em terem seus lucros quebrados, e também um dos maiores vilões da história, o Estado.
O Estado, por não arrecadar impostos com o consumo dessa droga, a maconha, já que não precisava ser fabricada, industrializada, gerando impostos e por fim vendida. E as pessoas que usavam a maconha por não terem dinheiro para usar as drogas vendidas na época, já que eram escravos, essas pessoas, como eram vistas como pessoas inferiores, pois esses seres da tal alta classe burguesa que inferiorizaram essas pessoas, as escravizando e massacrando, sendo vistas como sujas, animais, marginais, a escória da sociedade, criou essa imagem de que quem usa maconha é justamente isso, a escória da sociedade, é o marginal, é o vagabundo, é o sujo, ou seja, um julgamento extremamente preconceituoso e racista. Sim, racista, e racismo é crime. E o mais sintomático, lamentável e lastimável disso tudo é que até hoje isso se perdura nos dias atuais. Fundamento jurídico, desenvolvimento. Como eu disse anteriormente, a maconha está proibida de acordo com a Lei 11.343 de 2006. Nós temos como um dos alicerces para o direito penal a política criminal, que consiste no valor. A política criminal é um dos alicerces para as elaborações das normas do direito penal. A partir dela, que irá perquirir sobre os objetivos e consequências que se apontam e se esperam da aplicação do direito penal. A grosso modo, a política criminal irá analisar o valor social da aplicação da norma, bem como medidas de prevenção e combate ao crime. No caso da maconha, estamos vivendo um caso de completa ineficácia da política criminal, uma vez que, proibindo a maconha, de nada adianta, pois quem consome maconha continua e continuará consumindo, proibida ou não. Como resultado disso, há a venda clandestina, ou seja, há a venda não autorizada que é feita às obscuras, às escondidas. E quem é que faz essas vendas? Os traficantes. Percebam que a criminalização da maconha não tem eficácia alguma no objetivo de fazer com que as pessoas não consumam pelo fato de ser proibida, ocasionando em consequência dessa proibição a venda clandestina através dos traficantes. Logo, se conclui que o tráfico de maconha existe devido à sua proibição. Logo, se conclui que a proibição da maconha gera mais violência e mais danos à sociedade que se não fosse proibida. Aí que entra a política criminal. Consoante a esta situação, mediante a política criminal em constatar que os danos à sociedade gerados pela criminalização da maconha é exorbitantemente maior ao fazer o julgamento de valor da norma, era para ser inevitavelmente declarada a descriminalização da maconha. Mas o problema de tudo isso é que a visão preconceituosa herdada historicamente da qual eu citei acima ainda permanece, e o Estado teima em dizer que deve ser criminalizada, assim criando um inimigo, os traficantes, e criando uma guerra, o tal dilema da polícia militar da guerra contra o tráfico. O problema, senhoras e senhores, é que essa guerra tira a vida de muitos inocentes e causa danos irreversíveis à sociedade, tudo porque, devido a um retrocesso, preconceito e descaso com o fato de não respeitar a política criminal, o fato social e buscar uma guerra que traz muito mais prejuízos à sociedade do que se assim não acontecesse. O Estado garante ter forças para essa guerra, mas sabemos que isso não é verdade. Sabemos que existem muito mais traficantes bem armados do que a própria polícia, e sabemos que a própria polícia se corrompe ao tráfico. Essa criminalização é um fardo que a sociedade carrega desde séculos passados, que só traz tormento, morte e discórdia. Temos exemplos de países desenvolvidos de primeiro mundo em que a maconha é legalizada e a taxa de violência é extremamente mais baixa que a do Brasil. E temos dados confirmados de que o Brasil perde 5 bilhões de reais por ano por não legalizar a maconha. Afinal, se a mesma fosse legalizada nos dias de hoje, muitos iriam preferir comprar em um local seguro, com produtos de qualidade, plantado com devidos cuidados, sem riscos de segurança, com higienização e comodidade. O outro reflexo da criminalização da maconha que é extremamente sintomático para a sociedade são as prisões injustas feitas com pessoas que fazem uso da maconha, que são acusadas injustamente como traficantes. Isso é uma aberração da justiça penal brasileira.
Pessoas que são pegas pela polícia com maconha para o seu uso pessoal são condenadas como traficantes simplesmente por os juízes levar em conta apenas a quantidade de maconha que a pessoa estava portando. Ou seja, se a pessoa tiver uma quantidade maior que 20 gramas de maconha, por exemplo, em seu porte para uso próprio, ela é condenada e presa como traficante, tendo sua prisão de 5 a 15 anos. Isso mesmo, no mínimo 5 anos e no máximo 15 anos de cadeia por ser condenada injustamente como traficante somente pelo fato de ter uma quantidade de maconha em sua posse. Essa lei não passa de uma arma de destruição social da vida alheia, essa lei injusta que deveria ser um crime e não a maconha. A pessoa é condenada e presa injustamente, acusada de uma coisa que ela não é. Fica com seu nome fichado no sistema penal brasileiro para sempre. Para toda a sua vida, essa pessoa irá carregar o fardo de saber que seu nome está fichado no sistema penal em todo o Brasil como traficante, tendo antecedentes criminais em decorrência disso, o que por consequência dificultará completamente a vida dessa pessoa, seja para conseguir um emprego, seja psicologicamente, seja socialmente, seja para conseguir um cargo público e demais fatores trágicos decorrentes dessa injustiça que é consequente da criminalização da maconha. E em consequência dessa injustiça, a pessoa que é condenada e presa por algo que ela não é, está sujeita a sofrer todos os tipos de violências decorrentes do sistema carcerário brasileiro. Esta pessoa presa, junto com bandidos de verdade, está sujeita a agressões físicas, a tortura, a condições humanas degradantes e até mesmo ao estupro. Isso é um absurdo. E essa injustiça caluniosa cometida pelo Estado perante a sociedade é uma completa aberração do sistema penal brasileiro. O objetivo desse vídeo são os meus argumentos em defesa da legalização da maconha, trazendo fundamentos pertinentes a tal defesa. Se você também apoia a legalização e concorda com esse vídeo, fique à vontade para compartilhar e passar essa ideia. Abraços e paz a todos.